Espiritismo pode ajudar nessa situação, Edson? Então, isso é uma situação que o que está acontecendo com o movimento espírita, na verdade, né? A própria Fernanda já falou aqui, são poucas, acho que você falou fora do ar, na verdade, são poucas as instituições espíritas que estão nesse meio, no meio digital. Muitas ainda não se modernizaram nesse sentido, né? Não acompanharam, Então, para o espírita em si, ele tem que criar esse conteúdo. As casas espíritas devem estar no Facebook, devem estar no Instagram. Tem que ter um site. Tem que ter um site. Hoje o site não é nem tão mais importante. Hoje o Facebook, o Instagram, são páginas que você tem que criar ali para criar esse tipo de engajamento, até para você postar os seus eventos ou a sua linha de conduta, né? Em termos de colocar conteúdos de relevância que possam ajudar. Para elevar a autoestima das pessoas, algumas frases, nem que for isso. Sim. Toda semana no Manuel Bento a gente posta, eu tenho uma que a gente coloca, para pensar. Legal. Né? Ótimo. E aí a gente coloca toda semana uma frase diferente. Ótimo. Provocando, e não necessariamente frases espíritas, tá? Tudo bem também, né? Porque não também necessariamente. A gente coloca frases para fazer as pessoas pensar. E é legal porque você vê um monte de comentário. Poxa, olha isso mesmo, olha compartilham, que bacana. Aí chega no centro. As pessoas replicam, né, compartilham. Então isso vai fazendo com que a casa ganhe um movimento, né? Hoje o Manuel Bento tem mais ou menos 10.703 seguidores. Que legal. Até que é interessante para uma coisa, né, despretensiosa. Bom, né? demais. Então falta isso no meio espírita. E por que está faltando isso, na verdade? Porque se você deixar esse pessoal do lado digital à margem do conhecimento espírita, eles não vão ter base. Sim. E aí pode acontecer essas coisas que a Fernanda citou. Exatamente. Entendeu? Eu já tive a oportunidade, por exemplo, de um determinado grupo que a gente participa, da pessoa expor isso lá e a gente fala, olha, procura uma instituição espírita, se você está precisando de ajuda, vá conversar, ligue no CVV, ou então venha, aí a gente dá um endereço do Manuel Bento, dá os horários que a gente atende. Para quê? É uma forma de você fazer com que a pessoa, peraí, vá procurar ajuda, entendeu? Mas não simplesmente ignorar, né? Então falta isso. Se a casa espírita não se modernizar e ela não tiver disposta a entrar nesse mundo, ela vai ficar isolada também. Sim. E vai ficar aquilo que a gente está vendo que está acontecendo com muita casa. É o público mais antigo, mais restrito, que não aceitam coisas novas. E vão ficar para trás. E vão ficando e as casas vão fechando. Uma coisa que eu acho bem importante dizer, por exemplo, eu já quero começar dando parabéns para quem publica o conteúdo da TV e da rádio. Por quê? Além da qualidade visual, o tema, por exemplo, de hoje, nós estamos chamando, quando a Vanessa colocou lá, lacrar, né, quando eles colocaram que seria o tema hoje no Manhã Boa Nova, poxa, chama atenção. Provavelmente deve ter jovens assistindo. O que eles vão falar? Né? Então, e os mais velhos, o que significa isso? Quero saber. E aí também. E aqui, né, eu percebo que tem uma estratégia. Tem conteúdos bem-humorados, tem situações de conteúdo relevante. Para quê? Para trazer. Então, se a gente está trazendo as pessoas até a página da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova, e ver esses conteúdos, que eu acho sensacional, adoro a página, porque tem sempre conteúdos diferenciados, e isso traz engajamento. Pessoas que não conheciam, até estava falando para a Vanessa, eu recebo direto no meu direct do Instagram, nossa, eu não conhecia a Rádio Boa Nova, eu não conhecia esse conteúdo. Eu tenho um mecanismo que eu contratei, automático no meu Instagram, que todas as pessoas que me seguem, vai uma mensagem, olha, eu tenho um programa todas as terças-feiras, na Rádio Boa Nova, onde eu falo de tal, venha conferir. Essa é uma lacradora, né? Aí a pessoa fala, nossa, eu não conhecia esse conteúdo, eu não sabia que tinha. E isso traz resultado, muito né? Bom. Então é uma forma de nós levarmos a doutrina. Um ponto importante, eu acho que nas casas espíritas deveriam ter palestras direcionadas a esse conteúdo. Sim. Eu acho que além, como o Betson bem colocou, que a casa tem que estar nas redes sociais, tem que trazer esse conteúdo de relevância, acho de extrema importância que nos cursos que as casas oferecem se abordem essa questão,
tenham palestras direcionadas a isso. É a forma da gente chegar até essas pessoas, né? Verdade. Qual que é o nosso papel quanto espírita? Aí. Eu queria Fernando, fazer sua palestra lá no Manuel Bento é isso, tá brincadeira? Eu queria fazer uma observação, que tem um Maurício, ele escreveu aqui, ó. Você disse que ninguém falou nada e você viu também e o que fez. No a caso Fernanda, da na Fernanda, verdade, precisa explicar que a Fernanda viu depois. Muito bem, obrigada. Exatamente. Depois que a menina já tinha claro, cometido. que senão vai parecer que ela é insensível, que ela estava vendo a menina escrever aquilo. Ela depois. viu esse caso depois que investigar. aconteceu, chamou a atenção dela e ela foi estudar. Ela falou isso aqui, né? Muito obrigada. E é assim, eu não gosto de ficar fazendo propaganda no Manuel Bento, porque parece que a gente tá querendo lacrar. Promovendo aqui, né? Mas esse mês, por exemplo, dia 18, né, é comemorado, não sei se a gente pode falar que é comemorado, mas foi instituído o dia do abuso sexual infantil, né, 18 de maio. Então, este mês nós estamos tendo, além das palestras normais, em dias específicos lá, nós estamos tendo palestras abordando esse tema. Ótimo, de esclarecimento. Né? Então, são psicólogos que fazem as palestras, tá certo? Abordando justamente essa questão, porque é uma questão social que, se você não divulgar, vai ficar como se não acontecesse, tá certo? Fingindo que não está ali. Fingir que não existe, não. Você tem que esclarecer, quer dizer, você não pode ficar só, né? E a doutrina espírita pode contribuir muito com esse tipo de conteúdo. Tá Temas certo? atuais estão no espiritismo, né? O mês que vem, por exemplo, vão ter palestras específicas sobre a questão do uso das drogas. Né? E são temas atuais também. Sim. Eu estou dentro de um projeto de apoio à violência da mulher, né? Violência doméstica. E no último sábado nós fizemos um evento que a gente divulgou muito nas redes sociais, que foi para falar isso, como evitar, né, a questão dessa violência doméstica, o porquê que ela acontece. E ali a gente ofereceu também apoio psicológico, terapêutico, e também nós chamamos uma advogada para instruir essas mulheres que estavam lá nessa palestra que nós fizemos. Sim. Como proceder juridicamente dentro dessas questões. Então é de relevância, né? Muito bom, ótimo. Lacraram, viu os dois? A gente vai pro intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Fique por aí. Você vê como comunicação... De volta com Manhã Boa Nova. E antes de algumas notícias do dia, eu vou trazer aqui uma data comemorativa, porque Franz Anton Mesmer foi o médico austríaco criador da teoria do magnetismo animal, conhecido pelo nome de mesmerismo. Ele nasceu a 23 de maio de 1734 em uma pequena vila perto do Lago Constance. Ele estudou a teologia e formou-se em medicina na Universidade de Viena. Provido de recursos, dedicou-se a longos estudos científicos, chegando a dominar os conhecimentos de seu tempo, época de acentuado orgulho intelectual e ceticismo. Era um trabalhador incansável, calmo, paciente e ainda um exímio músico. Em 1775, após muitas experiências, Mesmer reconhece que pode curar mediante a aplicação de suas mãos. Acredita que dela desprende um fluido que alcança o doente e declara: de todos os corpos da natureza, é o próprio homem que com maior eficácia atua sobre o homem. O que vocês acham aí sobre o trabalho de Mesmer, Edson? Eu acho ele interessante, porque você vê, ele é precursor a Kardec, né? Uhum. Kardec estudou magnetismo antes de conhecer o espiritismo, né? E, se eu não me engano, eu não sou conhecedor do assunto, talvez a Fernanda possa até falar mais, melhor. Também não tem muito sobre Mesmer, não. Não, mas ele foi também o precursor da hipnose, né? Ah, sim. Porque o magnetismo também tem a ver com essa questão da hipnose, né? E a partir daí também vem o uso, né, do passe magnético nas casas espíritas, também é oriundo do mesmerismo aí, né? Dos estudos do Mesmer. Magnetização, ele magnetizava a água, por exemplo, da banheira, e a pessoa ficava mergulhada lá na água. Uma série de experimentos que ele fez, né, nessa descoberta aí, que eu achei interessante. Muito bom. E contribui principalmente nas casas espíritas, dentro da questão do passe. Nas casas, a maioria que faz essa aplicação de passes, a base está em Mesmer também, né? É utilizado.
Então vamos estudar mais, conhecer mais sobre Mesmer também. O Paulo Henrique de Figueiredo, que é nosso comunicador aqui do Livre Pensamento, sabe tudo, viu? Esse é top, esse Né? dá aula. Lacrador. Ele é um lacrador. Esse é mesmo. E é o Revolução Espírita também, outro programa do Paulo. Beijo, Paulo, parabéns. Sempre pesquisando a doutrina, né? A Elaine Stroder, da Vila Carrão, São Paulo. Bom dia, queridos. Uma semana de paz e amor. Beijo pra você, Elaine. Pelo WhatsApp, a Marlene Lopes. Bom dia, Vanessa. Edson, Fernanda. Trio bonito e inteligente. Valeu. Oh, aí sim, aí lacrou. A carência afetiva está se camuflando atrás das aparências? Obrigada, beijos, Marlene Lopes Sabino, de Uberaba, Minas Gerais, Edson. É interessante essa questão que ela colocou, né? Da Demais. carência afetiva estar se... Como é que foi que ela colocou? Camuflando atrás das Camuflando. aparências. Olha, é profundo e você foi no cerne da questão, viu? Porque realmente é isso, as pessoas elas começam a postar coisas, né? Às vezes nem é o que ela está sentindo, ela vai colocando porque ela tem que estar inserida. Se ela posta algo diferente, ela sai fora do contexto. E se entendeu? ninguém curte? Aí, Então, se não curtiu, então, Ferrou. aí, né? Então, às vezes as pessoas, elas se... Eu vou usar um termo aqui que talvez não seja o mais adequado, mas elas se violentam, né, emocionalmente para estar numa situação em que elas não estão de fato. E isso realmente é uma camuflagem, né? Isso é uma coisa muito séria que não está sendo observado, tá? Por isso que eu gostei da colocação dela. Isso aí não está sendo observado no meio digital, né? Eles não estão preparados para tratar com isso. Que acontece, além dessa questão, é assim, a pessoa quer ser vista. E por que ela quer ser vista? Porque tem uma questão emocional nela, que não foi olhada, principalmente por ela, em que ela tem uma questão ali interna de um amor que não foi preenchido. Provavelmente tem alguma referência no pai, na mãe, no sistema familiar, que nós falamos das constelações, que ela precisa ser vista. E além dessa questão dela ser vista, há necessidade de estar dentro de um padrão que foi estabelecido nesse mundo digital, que nós estamos falando aqui. E quando ela vai contra, ela acaba então ficando à margem dos perfis aí mais acessados e de ter mais engajamento. Agora, o que acontece, que também é uma coisa muito perigosa, um grande sabotador na rede social, são as comparações. é mesmo. Então eu tenho que ser como uma tal da blogueira, que é linda, maravilhosa, tem 1,70 m, lá vai fumaça, pesa 50 e poucos quilos, não é? E aí eu sempre falo isso nas palestras, eu falo, gente, ali ela está estrategicamente, por marketing, divulgando uma mensagem porque ela quer patrocinadores, ela quer um recurso financeiro. Mas, por trás de tudo isso, a vida dela, ela também tem desafios, tem questões emocionais a lidar, tem questões, conflitos. Então, nós não podemos balizar a vida do outro pelo que nós vimos nas redes sociais, né? Então, a gente tem que ir mais profundo dentro dessa questão. Verdade. E acho que uma outra questão que a gente tem que aprender a olhar é até que ponto aquela pessoa que está sendo considerada uma referência, ela tem estrutura para ser isso. Porque ela é uma pessoa à frente de um celular ou de uma câmera ou algo assim, com uma equipe por trás, Sim. municiando. Mas ela tem estrutura psicológica, emocional, para Continuar, sem ter esse tipo de time atrás. Ela tem estrutura para realmente ser alguém influenciadora? Quer dizer, tem que tomar cuidado com esse tipo de Com coisa. Né? certeza. E Muito observar. bem né? colocado. De influência que ela traz, né? É. É bacana quando você vê um influenciador, por exemplo, uma Luísa Mel, que conscientiza as pessoas em relação ao cuidado dos animais, né? O respeito aos Exatamente. animais. Então é um influenciador positivo. Muito legal né? isso. Quando você vê algum tipo de influenciador que promove aí, olha, a questão do cuidado da saúde, a evitar a questão das drogas, essas coisas são positivas. Agora, o que é perigoso dentro do que o Edson falou, por exemplo, ela é uma blogueira de maquiagem. Ela quer falar alguma coisa do ponto de vista psicológico, emocional, ela não tem essa bagagem. Então, ela deve ficar restrita àquilo que ela sabe falar. O batom, é o rímel, né, o blush, não estender. E quem assiste, quem segue, que deve também ter o cuidado de ver, olha, eu quero ver maquiagem, eu vou ouvir o que ela tem para falar.
Mas, se eu estou passando por uma questão emocional, quem são as autoridades nesse assunto? Vou Aí você buscar quem sabe segue falar. para ouvir um conteúdo de qualidade, né? E eu queria também aproveitar a situação e fazer uma observação, Vanessa, que é o lacrar ao contrário. Como seria? Lacrar ao contrário é assim, você, por exemplo, viu lá um determinado post, você não concorda e você quer, de alguma forma, colocar sua opinião e a sua opinião tem que prevalecer sobre aquilo. Perfeito. Então você entra e coloca uma determinada situação provocando, né, um desconforto, um desequilíbrio, contrapondo a opinião daquela pessoa. Eu não vejo qual é a necessidade que a pessoa tem de fazer isso, a não ser dela mesma estar se colocando numa situação de exposição. De exposição e de evidência. Isso mesmo. Ora, você tem que ter o respeito pelo meio em que você está se inserindo. Então, se, por exemplo, eu não concordei com o que o Edson postou lá, que já aconteceu comigo, tá? O Edson postou numa determinada palestra, eu não concordei com aquilo, simplesmente ignoro e vou seguir. Segue a vida. Aquilo, né? Não, eu tenho que ir lá e detonar, né? Tá certo? Ódio gratuito. Então, é o tipo da coisa que torna a pessoa infeliz, tá certo? E ela contribui para uma vibração negativa. E contribui para uma situação negativa, entendeu? É verdade. Então tem esses lacradores ao contrário também, que precisa tomar cuidado, né, do que estão fazendo, Não tá é certo? sempre... É muito importante isso que o Edson falou, muito legal, muito mesmo, porque, por exemplo, eu vi um post na internet que a Bruna Marquezine tirou uma foto de lado, assim, e acharam que ela estava muito magra. Os absurdos que escreveram para essa moça, cadavérica, deve estar doente, horrorosa, que ridícula, precisa pôr silicone, tá feia, tá não sei o quê. Aí ela entrou e ela fez um vídeo depois em seguida falando sobre empatia. Ou seja, qual a necessidade de você pegar seu celular, entrar num post de alguém para agredir? Parece que foi feliz em... denegrir a imagem do outro. Eu falei, você quer aí lacrar ao vem contrário. do ponto de vista psicológico, emocional, por que a Bruna Marquezine agrediu você? O que você tem em você que não está trabalhado internamente, que uma pessoa com uma imagem mais magra, de repente mais bonita, para você é uma violência, uma agressão aquilo. Então, se você não tem nada para contribuir, né, não vá até o post de ninguém para falar nada que não edifique. Não Aliás, posso lacrar em cima disso? Pode, deve. Hoje é o dia. Deve. Na minha opinião, a pessoa que fica seguindo a Bruna Marquezine e ainda se predispõe a fazer isso, está precisando de um tratamento. Por favor, diz que meu telefone aí. Emocionalmente. Entre em contato. A V pode ajudar muito nessa questão. Concorda? Porque, na verdade, está no campo da futilidade, né? Aonde que vai, sabe, a emoção de fato, né? Você está vivendo nesse tipo de campo. Então eu vejo, por exemplo, pessoas seguindo lá determinadas notícias, tipo, vou dar um exemplo aqui, fulano de tal passeou na praia com um cachorro. Né? E as pessoas ficam lendo aquele tipo de notícia e postando, e nossa... Gente, peraí, e a vida aí? O seu dia a dia, o conteúdo. Usar o tempo para ler um livro, né? Tem um nome para isso, viu? Chama haters. Tem outro nome aí. Os haters são pessoas que entram na internet para agredir as outras. Então, por exemplo, eu já tive uma hater que ela viu que uma palestra, depois de, sei lá, 15, 20 dias eu repeti a blusa. Aí ela mandou uma mensagem para mim que ela tinha percebido que eu estava com algumas repetições de vestuário. Aí eu mandei um inbox para ela. Eu falei assim, infelizmente eu não utilizo roupa descartável, eu lavo. Né? Então, se você gosta de uma roupa, por que não repetir, né? Você lava a roupa? Lavo, Edson. Olha só que coisa interessante. E a minha roupa não é descartável, né? Então, assim... Eu vou usar de novo, né? Então, assim, ela parar o tempo dela para observar que eu repeti a roupa. Quer dizer, você tá repetitiva, hein? Pois é. Aí eu envolvi a hater em muita luz, né? Isso.